Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. E todas as terças temos a alegria de receber um craque. E hoje, um craque, uma lenda, um jogador excepcional, comentarista, treinador. Paulo Roberto Falcão, uma alegria ter você conosco. E eu já vou começar perguntando para a gente aproveitar esse bate-bola. Aos 11 anos, quando você começou, o que tinha dentro do seu coração? Qual era o seu grande sonho? Pois é, olá. Depois dessa apresentação aí, eu vou ter que caprichar nas respostas. Olha, tudo começa no sonho, né? As coisas acontecem quando você sonha, né? Aí depois você tem que ir buscar isso. E a gente, garoto com 10, 11 anos, para quem gostava de futebol, né? Talvez na época as meninas sonhavam em ser modelos, rainhas, né? E a gente, o garoto queria ser jogador de futebol, né? E claro que você tinha que ter noção se isso teria condições, você se divertia, jogava bolinha e tal. Então, eu não tinha, assim, na realidade, um sonho, assim, eu queria jogar futebol, né? E com 11 anos foi quando eu me apresentei na escolinha do Internacional. E aí tem uma frase do treinador Geoffrey Funchal, que era treinador da época. Ele disse assim, depois do treino, que tinham 300 garotos. E era engraçadíssimo, porque ele perguntava assim, quem é goleiro? Aí tinha lá 10 que levantavam o dedo, ele escolhia 2 para começar, de um lado ou do outro. Lateral direito, aí tinha 5 que levantavam. Enfim, aí eu treinei, terminou o treino, o meu irmão perguntou para o seu Geoffrey Funchal assim, e aí, como é que foi o treino do meu irmão? Aí ele fez a seguinte frase, que para mim foi inesquecível, né? Ele disse assim, o alemão está plenamente aprovado. Quer dizer, plenamente para mim foi uma... Porque eu nem sabia o que era na época, eu tinha 11 anos. Fui descobrir depois que plenamente era um negócio fantástico. Então aí eu comecei a jogar, mas eu não tinha sonho de ser profissional, porque com 11 anos eu queria jogar, depois 12, 13, aí passei por todas as categorias do Internacional, eu fiz escolinha, fiz Mirim B, Mirim A, Infantil B, Infantil A, Infanto Juvenil e Juvenil. Esses são os termos da época, né? Hoje é sub-isso, sub-15, sub-13, enfim, mas era toda a base até chegar ao profissional. Então eu só comecei a ter realmente esse sonho quando... Por que eu imaginava? Eu tinha meus 15, 16 anos, eu imaginava o seguinte, eu olhava para o time de cima e tinha muitos jogadores bons na minha posição, tá? E aí eu não vou jogar nunca, né? Tinha 17. Aí depois, o que foi o start desse sonho? Quando eu tive a convocação para a seleção brasileira da categoria, que foi para Cannes. Porque aí eu, na minha cabeça, raciocinei assim, se eu sou convocado para uma seleção brasileira num país como o Brasil, que tem tanta gente, alguma coisa eu devo jogar. E isso foi o start. Eu comecei a acreditar em mim. Bom, agora... Aí foi que eu comecei, talvez, a concretizar o sonho de ser profissional. Mas, porque até então a minha ideia era o seguinte, eu vou jogar até o profissional, vou ter condições de pagar a minha faculdade, e eu já sabia até onde eu queria jogar aqui no Novo Hamburgo, que é perto de Porto Alegre. Na época o nome do time era Floriano, hoje é o Novo Hamburgo, de modo que eu pudesse estudar à noite em Porto Alegre. E na época, não é que maluquice, eu tinha 2 condições. A primeira, eu queria ser psicólogo. Mas tinha um problema sério, que a psicologia, na época, a faculdade só tinha de manhã. Eu não podia estudar de manhã, porque de manhã ou de tarde a gente treinava. Enfim, mas essa era a minha ideia. Jogar no Novo Hamburgo, receber o salário e pagar a faculdade. Me formei, para de jogar, vou cuidar da minha profissão de psicólogo. Mas aí depois, com essa convocação para a seleção, foi quando eu pensei, espera um pouquinho, eu devo jogar alguma coisa. Aí depois o resto, mais ou menos, está aí nos livros. O resto é história. Antes de passar para o Medina, eu te pergunto se o resto é história depois de tantas conquistas e os próximos 5, 10, 20 anos, a partir de agora. É que chega um momento que você já não depende mais de você, né? Você depende... Por exemplo, no meu caso hoje, que sou treinador, gosto disso, você depende de uma gestão, você depende de uma série de coisas, né? Eu reconheço que eu também não sou muito fácil, eu sou muito exigente,
Eu gosto de coisas que eu não gosto da mesmice. Essa talvez seja uma das frases melhores que eu adoro. Mesmice não dá. Então, sou exigente das coisas. Acho que o futebol tem que ser visto de uma maneira... o futebol tem que emocionar, não é só resultado. O futebol, para mim, é você conseguir montar um time que ganhe, claro, mas que jogue bem e que emocione. Se você só ganhar, você não fica na história. Até porque você não consegue ganhar sem jogar bem. Então, a minha condição é essa: ganhar, claro que é importante, jogando bem e emocionando. Porque quem emociona permanece ao longo da história. Se a gente... E aí, se você pegar assim, eu conto sempre a história do tênis, né, que eu gosto de ver tênis. É evidente que nós temos jogadores excepcionais aí, Nadal, Djokovic, mas quem me emociona mesmo, sentado na televisão, é o Federer. Quer dizer, ele vai perder um jogo, né? Tem 39 anos, 38 e tal, e ele vai perder, mas se a gente for ver os melhores momentos, 10 melhores momentos, 7 é dele. Porque dele vem o diferente. Dele vem. Então, aquilo que você falou 5 anos, eu gostaria de trabalhar, evidentemente, hoje ainda como treinador, mas não é isso. Isso aí não faz, isso não me escraviza. Eu não fico, tem que ser. Não, eu gosto de comentar, fiz rádio muito tempo, televisão, gosto também do futebol em geral, mas gosto da comunicação. Mas acho que a gente tem que procurar sempre alguma coisa que seja o diferente, né? E o diferente dentro das condições que você tem. Eu, mais ou menos, acho que seria uma coisa assim: criar uma condição de trabalhar buscando um time que ganhe, que jogue bem e que emocione. Falcão, você é uma pessoa assim, muito antenada, né? Que é curiosa e que acompanha assim, tudo que se passa aí no mundo do futebol. Que análise você faz hoje entre o futebol que se pratica na Europa e que se pratica hoje no Brasil? Que análise que você faz? Olha, eu acho que muito tempo atrás, o europeu se preocupou, até mesmo porque nós tínhamos na América do Sul uma qualidade maior que a deles, qualidade técnica. E isso na média, evidentemente, né? Porque não dá para dizer que Beckenbauer, que o Verratti, que esse o Breitner da Alemanha, sei lá, Platini, um monte de jogadores. Se a gente pegar aqui jogadores extraordinários, não quer dizer que não tinha qualidade técnica, mas na média a gente sempre teve a América do Sul, e principalmente Brasil e Argentina, né, jogadores com muita qualidade técnica. E nós sempre valorizamos isso, né? Quantas vezes a gente passava no campinho de futebol, o que chamava a atenção, os próprios comentaristas na época, era o jogador que botava a bola no calcanhar, fazia aquela jogada tipicamente brasileira, né? Então, isso sempre foi valorizado. E a gente sempre negligenciou um pouquinho o aspecto tático. O aspecto tático, o aspecto emocional, aí, uma série de coisas. Mas, e o europeu, preocupado, evidentemente, com essa qualidade do futebol sul-americano, somente nesses dois países, ele teve uma preocupação tática, né? Preocupação de saber como é que você pode, taticamente, ter condições de contrabalançar com talvez o que não tanto no jogador, mas falta um pouquinho de qualidade técnica. E eles tiveram e começaram com uma preocupação muito maior no aspecto tático, a cultura tática. Talvez seja melhor colocar a cultura tática, que nós não tínhamos e temos pouco hoje, né? Por quê? Porque tem Coverciano, que é uma faculdade fantástica, perto de Firenze, na Itália, que é onde se formam os treinadores. Então, eles começaram a isso. E hoje, falando de hoje, eu vejo neles uma coisa que me chama muita atenção. Dificilmente você vê um chutão de trás. É impressionante como eles tentam jogar. É o goleiro, às vezes, estão dentro da área pequena jogando. Claro que para isso você tem que ter qualidade e segurança. Segurança para fazer isso. No Brasil, está se fazendo isso, mas se perde muito, né, isso. Vendo o jogo, por exemplo, do São Paulo com o LDU, na semana passada, a gente viu que teve uma saída de bola do São Paulo e que roubaram a bola. E não é só no São Paulo, nos times de modo geral. Por quê? Porque a gente tem uma certa dificuldade, porque eles estão fazendo isso e tem a segurança de fazer isso. E isso, claro, tem a qualidade, tem a performance dos jogadores.
mas isso é muito também, é uma coisa que eles trabalharam e trabalham há muito tempo isso. Nós tentamos fazer isso, tem times que fazem, o próprio São Paulo faz isso, e outros times tentam fazer, mas nós não fizemos, nós não temos muitos times que fazem isso, né? Então, eu acho que o trabalho a ser feito não é copiar o futebol europeu. Eu acho que a cópia ela tem que ser. A gente tem que saber o que o europeu faz, como eles têm que saber o que nós fizemos e ver o que é possível comungar, né? O que é possível você adaptar o futebol jogado lá e o futebol jogado aqui. E o mais importante para mim, que eu acho, você tem que ter um plano B, Medina. O treinador tem que ter um plano B. Eu estou assim, mas se não der. E tem que estar no bolso dele o plano B. Eu vou começar assim, mas se não der, eu não posso esperar terminar o primeiro tempo. Eu não posso, quer dizer, eu não posso, é uma frase equivocada. Eu não devo esperar. Né? Poder pode tudo, mas eu não devo esperar terminar o primeiro tempo, porque de repente eu tomo 2 gols e eu não volto mais. Eu estou vendo que o meu time foi colocado de uma maneira. O europeu não faz tanto isso, embora alguns treinadores fazem. Eu estou assim, eu preparei, eu organizei meu time para jogar assim, porque do outro lado o time é assado. Bom, se aquilo não está acontecendo, eu tomei um gol, eu estou vendo que as coisas estão... Eu tenho obrigatoriamente que mexer. Eu tenho que ver isso. E eu tenho que ter jogadores comigo lá dentro que tenham capacidade de ter essa leitura. Olha, professor, não está dando, então a gente mexe. Mas o plano B é fundamental. Eu acho que essa talvez seja algumas diferenças, e evidentemente, ao longo da nossa conversa, pode surgir outros que a gente vai falando. Ok. Bom, Falcão, prazer. Lá em 2013, você foi um dos fundadores da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, né? Nós temos aí, desde 2014 um projeto de lei tramitando no Congresso, que é a chamada Lei Caio Júnior, tentando regulamentar a profissão. A gente vê cada dia mais no Brasil essa troca de treinadores aí infindável, né? Um último exemplo aí, talvez mais recente, seja o Argel, que ficou 15 dias como técnico do CSA. Como é que você vê esse... O Argel me bateu, né? Porque eu fiquei 25 no Internacional e tal. Agora passou a ser ele. Entendi. Como é que você vê esse projeto de lei aí, vê essa coisa maluca do futebol brasileiro, dessas trocas infindáveis? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Falcão. O Falcão, o Leão ficou uma vez um dia no Guarani, viu? O recorde é dele, vai ser difícil ser batido, viu? Mas também ele mandou o Beto Zini cuidar das piscinas do clube. Esse é um recorde. Mas, assim, ó, Rafael, quando eu me envolvi nisso, a gente sempre soube que não existe união na classe dos treinadores, dos jogadores, então nem pensar, né? Mas, enfim. E aí eu me envolvi um pouquinho com o Mancini e tal, e depois o Dorival, e eu pedi para um amigo meu mandar toda a regulamentação dos treinadores na Itália. Traduzimos aqui, enfim, e se foi colocar algumas coisas. Mas faz tempo, hein? Faz tempo. E o que eu noto é que a dificuldade é enorme. Por exemplo, a minha ideia, eu disse na época para o Marcelo Mancini, eu acho que essa troca de treinador, nós temos que criar uma proteção para o treinador, mas também para o clube. Porque tem que olhar os dois lados. E eu dizia, nós temos que criar uma situação que o clube não pode mexer mais do que 2 vezes na temporada. Assim como o treinador não pode trabalhar mais do que 2 clubes na temporada. Só que, qual é a situação da Itália? Se você trabalha num clube dispensado, o clube tem que pagar seu salário até o final do contrato. A não ser que ele arrume outro time para treinar. Por quê? Porque o próprio gestor do clube vai ter que pensar bem, vai ter que fazer entrevistas, coisas raras. Poucos fazem entrevista com o treinador para saber se aquele perfil se adapta ao clube, se o clube se adapta ao perfil do treinador. Mas o clube vai pensar um pouco mais para não ter que trocar, né? É evidente que a troca é possível se não estiver satisfeito, porque você tem uma ideia, porque essas coisas não acontecem. Mas isso ajudaria também o clube a pensar um pouco mais do que contratar assim na paixão, no emocional, ou na opinião da rede social. Quer dizer, então, tu tem que ter convicção nessas coisas. Mas algumas coisas que a gente tenta fazer, as coisas não acontecem. Essa, por exemplo, da troca de no máximo 2 treinadores, a gente até flexibilizou para 3 no ano, de modo que, e até eu disse, olha, vamos colocar de uma maneira que, de repente, o treinador possa ser
valorizado e respeitado. E o clube também, porque nós temos que ver os dois lados disso, né? Mas eu noto que a coisa, sabe, não caminha com a velocidade que deveria caminhar. E a gente nota alguns profissionais meio que já, assim, meio que se parando, porque lutaram um luto e a coisa enrosca, aí tem que ter aprovação. Nós tivemos na CBF lá, conversando anos atrás, justamente pedindo para que a CBF ajudasse nessas ideias de valorização do treinador e tal, e, consequentemente, fizemos uma reunião também com os CEOs dos clubes. Mas a coisa não anda, Rafa. A coisa é um negócio que... E a gente continua, mas a coisa tranca, e se arrasta, e isso é uma coisa que prejudica a todos. Sem dúvida. Bom, Falcão, dizem aí, você é o rei de Roma, né? Chamado rei de Roma. Dizem aí no Sul que é o único nobre que não tem sangue azul, né? Não sei por que falam isso aí, né? Mas eu queria falar o seguinte, você contasse um episódio da sua carreira aí que eu acho que poucos conhecem. Acho que em 86, ali, pós-Copa do Mundo, você teve a chance de jogar no Napoli lá com o Maradona. Né? Queria que você contasse um pouco desse episódio aí. Eu sempre brinco, evidente, Medina e Luiz e todos, que eu sempre brinco quando me dizem isso. Né? Você teve a chance de jogar com o Maradona? Não, ele teve a chance de jogar comigo. Olha, depois de 86, durante a Copa do Mundo, se organizava após o Mundial, a FIFA organizava um jogo para beneficiar as crianças. Era um jogo da Unicef, mais ou menos. E esse ano foi o jogo em Los Angeles, que foi a seleção, né, a seleção do resto do mundo contra a seleção da Europa. E estava praticamente o time da Argentina, tinha sido campeão do mundo em 86 no México. E estava lá o treinador Leandro Bilardo, estava toda a comissão técnica, estava jogadores da Argentina, e estavam lá, não me lembro quem eram os brasileiros, o Otávio, acho que estava o alemão, não sei se o Júnior estava, tinha uns brasileiros, mas... E depois do jogo, no vestiário, o Maradona fez essa frase: quer jogar no Nápoles? Pô, evidente, né? Mas eu achei que fosse uma conversa de vestiário. Né? Uma semana depois, liga o diretor do Nápoles, do Nápoles, perguntando sobre isso. Eu não tinha jogado a Copa de 86, né? Uma das coisas que eu me preparei. Aí, uma semana antes da Copa, eu saí. Eu e o Oscar, o Tele nos tirou. Até hoje eu não entendi por quê. E eu sempre digo, como treinador, eu digo assim: olha, gente, eu costumo não explicar porque que eu tiro, porque eu não explico quando eu coloco. Mas se vocês querem explicação, vem na minha sala que eu explico, não tem nenhum problema. Agora, jogadores com histórico, eu explico. O Medina estava comigo na Copa América, eu tirei o Neto e o Renato Portaluppi do time, porque eles não estavam jogando bem. Chamei os dois do meu quarto e expliquei pela história dos dois. Né? E foram fundamentais depois na ajuda do grupo, mesmo não jogando. Então, aí me ligou e eu tinha operado o joelho em 85, na realidade, final de 84. E eu disse para o cara do Napoli: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato por jogo. Você pode achar que eu não estou bem e tal. Se eu jogar, vocês me pagam. Se eu jogar, vocês não me pagam. E mais ou menos definimos isso. Só que o Napoli tinha sido acusado de acomodações de resultado na Itália, então tinha aquela discussão, processo. E se o Napoli caísse para a Série B, que era aquilo que poderia acontecer diante da punição que eles davam, não podia contratar um segundo estrangeiro. Tá? Eles podiam jogar com aqueles estrangeiros que já estavam contratados. E o Napoli só tinha o Maradona. E aí eu digo: olha, tá bem. Só que o Napoli foi absolvido e eles entraram. Olha, meu segundo estrangeiro é o Falcão. Já tinha passado o prazo das inscrições dos jogadores. Os caras não permitiram. E o Napoli justamente reclamou, mas eu fui acusado, eu fui punido porque eu não posso escrever o segundo. Enfim, aí eu não fui. E o Napoli foi campeão. Não dá para dizer só com o Maradona, porque ele era enorme, mas vi só com um estrangeiro naquele ano, campeão italiano. Não, legal. Falcão, hoje no Brasil, a gente percebe já vários clubes com a preocupação de instituir um projeto técnico de futebol. Né? Vejo isso como fundamental, né? Até para que possa ocorrer com mais frequência aquilo que você citou há pouco, né? De
o clube saber que estilo de futebol ele quer para o seu clube, né? E ir atrás do treinador com esse perfil adequado, né? Entre tantas outras vantagens, né, que um clube de futebol teria se tivesse o seu projeto técnico, né? Infelizmente, ainda não é possível isso, porque a maioria dos dirigentes é amador, né? E não tem essa percepção ainda. Mas, pouco a pouco, a gente já vê esse movimento no Brasil. O que você acha dos clubes brasileiros cada vez mais ter essa estrutura e esse projeto técnico mais claro, né? Porque não é hoje, né? Hoje você vê assim pelas próprias contratações, né? Sai um que joga de um jeito, o próximo é o contrário daquele, né? E realmente é lamentável, no meu modo de entender, que a gente está na segunda década do século XXI e não avançamos nisso ainda. O que você pensa a respeito? Aí eu tive uma experiência pessoal em relação a isso. Na época, fui convidado para trabalhar num time, que era um time que entendia que meu perfil era adequado, sei lá quanto tempo, 5, 6 anos atrás. E aí depois, enfim, aí eu disse que não podia falar naquele momento, falaria no final da noite, mas aí eles não me ligaram mais, no meio da tarde contrataram um treinador com um perfil completamente diferente do meu. Completamente diferente do meu. Isso, para mim, é falta de convicção, primeiro, né? Porque um fato é, de repente, eu quero um treinador com o perfil do Falcão, aí não deu, por motivo ou outro, eu pego alguém, o Paulo Roberto, que é diferente do Falcão, mas que tem o mesmo perfil de jogo. Aí a convicção, né, que o clube tem de como é que vai ser o gestor do futebol, do técnico, no caso. Eu acho que tem várias coisas aí, porque acho que a coisa não tem só uma, né? Você tem que pegar um treinador que você, primeiro, que consiga mostrar para você as condições e a capacidade que ele tem, né? Segundo, tem que ver se o que ele entende como ideia de trabalho, de time, de fazer um time jogar, tenha condições de ser feito naquele clube, se aquele clube tem jogadores e peças suficientes e qualidade para fazer aquilo que ele quer. Por isso que essa entrevista com o treinador, essa conversa, esse conhecimento, porque Medina, eu cansei de receber convite e me pediu assim, eu sempre faço algumas perguntas para o gestor, para o presidente, enfim, para a pessoa que vem conversar comigo. Eu pergunto, o que você pretende com esse grupo de jogadores que você está me contratando? Ele vai, eu pretendo, sei lá, chegar na Libertadores. Eu digo, não, você não vai chegar na Libertadores com esse time. Você tem potencial para contratar? Isso assim, não. Então, eu vou agradecer, mas eu não vou, porque eu vou ser demitido daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 mês e meio. Por quê? Porque você vê que, às vezes, a exigência de quem te contrata é muito maior daquilo que você pode propor ao treinador em termos de qualidade de plantel. Então, como eu tenho muito respeito pela instituição e muito respeito a mim, principalmente, eu acho que a gente tem que... Não pode ficar pulando para cá e pulando para lá. Nada contra ninguém, cada um faz o que achar que tem que fazer, mas eu não gosto de ficar treinando um time hoje, daqui a 3 meses treinando outro, porque isso não me dá condições de ser um trabalho sério. Então, eu acho que a técnica, para mim, eu acho importante você ter essa convicção. O que eu quero para o meu time? E vou em busca de um profissional. Você tem razão, Medina, isso é muito raro no Brasil ter um clube que faça esse tipo de diagnóstico de que tipo de treinador eu quero, que tipo de jogo eu quero que o meu time apresente. Para isso, eu vou buscar um profissional. Falcão, você falou aqui, enfatizou bastante, né? O importante é ganhar, jogar bem e emocionar. E na nossa perspectiva, a gente vem acompanhando cada vez mais o aumento do nível da profissionalização do futebol brasileiro, mesmo que ainda vindo dos profissionais e não do sistema, como você muito bem falou. A gente tem visto já iniciativas importantes em gestão, estratégia. Eu queria saber de você, para esse futuro, para mais protagonismo do futebol brasileiro, o quão importantes são essas questões também fora do campo para você?
Você fala fora do campo em que sentido? No sentido da gestão, da estratégia, no sentido de que essa emoção ela também vem de um planejamento de mídia, de um engajamento de torcedor, vem dessa gestão que você acabou de falar, né? Que não é só você, qual é o oportunismo de trazer um treinador famoso, mas sem estrutura. Quer dizer, isso exige um olhar externo. Como é que você vê isso do futebol brasileiro? Porque a gente já vê isso no futebol lá fora. Para mim, particularmente, que vem desse mundo, eu olho o futebol europeu e você vê que começa fora mesmo. Começa numa estratégia, num planejamento, na escolha das pessoas. Como é que você vê isso hoje? A importância e o estágio do futebol brasileiro fora do campo. Quando eu tive em 2014, talvez 2014, sim, no Real Madrid, conversando com o Ancelotti, que foi meu companheiro da Roma, jogamos juntos e tal. E aí eu estava almoçando com ele lá na consideração, no trabalho, no treino lá do estádio do Real Madrid, onde eles fazem o CT, os treinamentos deles. E estavam todos os jogadores ali conversando, e de repente os jogadores saíram e estava o Butraquem, que trabalha lá, que foi o centroavante histórico do Real Madrid, da seleção espanhola. E chegou daí o CEO dele, um dirigente, e disse para o Ancelotti: Carlo, aquele jogador que você pediu, ele está aí. Eu gostaria que tu conhecesse ele, mas isso era dezembro. Ele só vai poder se apresentar em julho. Quer dizer, ele realmente estava se reforçando para julho, para quando começaria a próxima temporada. Isso está longe no Brasil de acontecer. De você projetar jogadores para o ano seguinte, né? Porque se via muitas vezes, sabe, na emoção. Por exemplo, eu cansei de ver no nosso futebol e participar disso. Tem a possibilidade de contratar um jogador, tá? Isso é uma terça-feira, por exemplo. Aí no domingo tem um jogo. Ele diz: não, hoje, essa semana não dá para nós ter um jogo domingo. Como se quem faz a gestão jogasse. Como se quem faz a gestão entrasse em campo. Não, isso é diferente. Se eu acho que o jogador me... Eu vou contratar porque eu tenho que saber dividir isso. Eu não posso ficar bitolado porque tem um jogo importando. Também, o jogo é importando, mas ali tem o treinador, tem a comissão técnica. Eu vou tratar da contratação, enfim, ou de fazer essa situação. Não é só a contratação, mas, enfim, às vezes não se consegue pensar em outra coisa a não ser no jogo. Né? Isso é um pouquinho de amadorismo, ou muito amadorismo, né? Então, assim, ó, eu digo sempre que, como treinador, eu não tenho controle de tudo. Eu preciso de uma comissão técnica que seja multidisciplinar, competente, que possa me ajudar, que possa dividir comigo algumas coisas. É evidente que o treinador é o líder dessa comissão, a decisão é dele. Mas, por exemplo, eu gosto de conversar com o meu treinador de goleiros, que muitas vezes eu peço para ele escalar o goleiro. Mas quem joga? Quem está melhor? Por quê? Porque ele trabalha com o goleiro todo dia, ele conversa, ele sabe os problemas dos goleiros, como é que eles estão na família, porque eles têm um mundo à parte. O goleiro é um mundo à parte, né? Ele é um mundo à parte. Então, e eles concentram os 3, 4 com o preparador, e ali saem histórias maravilhosas, outras menos, mas eles se ajudam entre eles. Então, muitas vezes, o treinador de goleiro sabe quem está melhor emocionalmente do que eu, que sou treinador. Então, ele me ajuda nisso. Né? Isso aconteceu no esporte. Por exemplo, eu fui jogar uma semifinal na Copa do Nordeste e o treinador de goleiros me disse assim: olha, Paulo, o Magrão é muito pegador de pênalti. E o Magrão era reserva do Danilo Fernandes, que estava numa fase... O Magrão e os dois, figuras fantásticas, né? E faltavam 5 minutos para terminar o jogo. Nós tínhamos ganho em casa e estávamos perdendo lá. Iria para pênalti. Eu tirei o Danilo e botei o Magrão faltando 5 minutos. Pedi desculpa para o Danilo. Não, papo, o Danilo foi excepcional. Pô, tá tudo certo, estamos juntos. E o Magrão pegou pênalti. Só que a gente errou mais do que ele pegou. Quer dizer, então, por quê? Então eu estou dando um valor ao treinador de goleiro. Agora, o periférico, o que eu chamo de periférico? O que o árbitro vai apitar? O que o bandeirinha vai dar? O que a imprensa vai falar? O que a rede social vai falar? Eu não tenho controle disso. Eu não posso me preocupar com isso.
Eu tenho que me preocupar com o meu treino, com a minha comissão, saber se tem algum jogador que está com dificuldade. Hoje eu tenho 20 anos de análise. 20 anos deitado no divã. Isso me dá uma capacidade assim, de entender muitas coisas e chegar a encostar no jogador, saber que não está bem. Aconteceu várias vezes. No início, o jogador assim, não, tá tudo bem, não, pera um pouquinho. Não está. Eu levo ele para um canto e ele me conta algum problema. Porque esses 20 anos me ajudam muito. Eu tenho uma outra coisa que, aí eu não sei, porque como vem do inconsciente, e o que vem do inconsciente você não alcança, é o que vem, é a intuição. Acho que a intuição, em determinados momentos, quando você não tem mais nada para fazer, se você tem intuição e você não fabrica a intuição, e você não chama a intuição, ela vem espontaneamente. Então, assim, eu acho que o treinador tem que ser líder de uma comissão, tem que ter ajuda de uma comissão e tem que ter um grupo, que sempre é a comissão, que possam ajudá-lo em situações até mesmo de comando de grupo. Porque o grupo heterogêneo, os jogadores são heterogêneos, são muito vivos, muito espertos, e você tem que dar a eles condições e tranquilidade de eles estarem lidando com uma comissão séria, que olha o lado deles, evidentemente, mas olha fundamentalmente o lado do patrimônio do clube. Se estão errados, eles estão errados. Passa pelo interesse total no ser humano, né? Que é esse olhar que você está dizendo, que tem que estar alerta. O pessoal fica me mandando aqui, a gente quer continuar conversando, e no programa que a gente faz, de trazer aí esse bate-bola de meia hora, a gente vai ter que te falar, conta mais pra gente, faça uma mensagem final. Mas antes também do agradecimento do Medina, eu queria te provocar. Se pudesse, nessa mensagem final, falar um pouquinho daquela emoção do segundo gol de 82. É muito marcante aquilo. A gente até já assiste e fala assim, faz aí um pouquinho para a gente sobre aquele momento. Você acaba de confirmar aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa e cheguei a pensar em lembrar de 82, mas achei que não deveria. Mas você ajudou agora nessa pergunta. Quando eu falo assim, ganhar, jogar bem e emocionar. Aquela seleção não ganhou, pelo contrário, ela não chegou nem na semifinal de uma competição. E a semifinal nós perdemos para a Itália e ficamos fora da semifinal. Então nós fizemos 5 jogos, ao contrário de Itália e Alemanha, e Polônia, e não sei qual era o time que estava, 7, né? Essa Copa, para mim, foi boa, ótima. Egoisticamente, que eu ganhei a bola de prata como o segundo melhor jogador da Copa do Mundo. Fiquei atrás do Paulo Rossi, que jogou 7 jogos, e o Romerica atrás de mim, que jogou 7. Então, para mim, egoisticamente, foi muito boa. Mas, quando você fala de 82, tira, não ganhou. Mas por que você me pergunta de 82? Por que isso é voz corrente em todas as palestras que eu faço, em tudo? Eu tive na CBF 2 anos atrás, falando com os treinadores, dando uma palestra para eles, a última formação. A gente estava a nata dos treinadores, inclusive o Tite. E a pergunta veio de 82 também. Por que, Luiz, de 82? Porque ela jogou bem e emocionou. Se joga bem e emociona, se fica na história das pessoas. Se não, vira um dado estatístico. E o Guardiola diz muito bem isso. É um dos treinadores que eu respeito. Ele disse isso em relação à seleção de 82. E aí, quando eu falo de 82, eu falo de times que jogam bem, emocionam e não ganham, né? A Holanda de 74, talvez a Hungria de 50. Porque o que fica... E o Guardiola diz assim, as pessoas acham que ganhar 15, 16 títulos é o mais importante. Isso é uma tonteria dizer que é, né? Que é só uma bobagem. O importante é que você provoca nas pessoas. Claro que eu quero ganhar, evidente, mas eu quero emocionar as pessoas. Aquele escritor que escreveu um livro há 40 anos e que as pessoas ainda leem e se emocionam, esse cara tem que ser muito feliz. Ou aquele diretor de cinema que fez um filme que a gente vai ver hoje, sei lá o quê, Ben-Hur, esses filmes mais antigos, Dançando na Chuva.
tu vê, tu se emociona, porque é um grande filme. Esses caras, esse diretor tem que ficar muito, muito, muito feliz, porque ele consegue emocionar as pessoas 40 anos depois. Semana, 10, 20 dias atrás, eu vi o Guga jogar no Roland Garros. Estou sentado, eu vibrava na cadeira, ele chorava com o Guga. Eu liguei para ele, pô, Paulo, que felicidade. Quer dizer, isso fica. Isso é o que emocionei, é isso que eu busco, que eu busco na minha profissão. É você jogar bem, ganhar, jogar bem e emocionar. Mas se você não ganhar, jogue bem, porque isso vai emocionar as pessoas. Maravilhoso. Medina, você quer fazer nossos agradecimentos finais? Eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo, agradecer muito, Falcão, né, a tua... Eu vou até agradecer ainda, deixando aí a bola quicando por mais você responder mais uma questão aí, né, em relação você é uma pessoa assim muito criativa, inovadora, né? Sempre que a gente conversa, né, a gente nota isso em você, né? Você não tem medo, não, de ter essa postura, de tentar o novo, mesmo com os riscos de errar? O que você poderia concluir a entrevista aí, agradecendo, né, em nome da Universidade do Futebol aí a sua gentileza, né, de conceder esses minutos aí para o futebol. João Paulo Medina, nós trabalhamos juntos na seleção, né? E foi um momento muito bom. Vital Batalha, que era o assessor de imprensa, o homem que tinha 10 prêmios dessa, para quem não sabe, era o prêmio mais importante do país, do jornalismo. Gilberto Tim, certamente está lá nos olhando, grande figura, Gilberto, preparador físico. Esse visionário, porque esse cara não tinha o CK de hoje, não tinha jogador para machucar, isso era olhômetro e capacidade. Gilberto Paceto Tim, grande cara, que foi quem me apresentou para o João Paulo. Turíbio, na fisiologia, Turíbio, que trabalhou muito tempo no São Paulo. Nós conseguimos montar, né, Medina, talvez a primeira equipe multidisciplinar, isso nós estamos falando de 1990, simplesmente 30 anos atrás. 30 anos atrás. Foi inovador, sem dúvida. Então, assim, eu acho que é o medo, né? Tem várias maneiras de interpretar o medo. Ele pode te motivar, né? Eu vou ser mais forte que o medo. Ele pode te enterrar. Mas, por exemplo, assim, eu acho que a inovação ela tem que partir de coisas consistentes, né? E essas coisas consistentes ela tem que ser trabalhada, né? Porque nesse livro que o Guardiola, não foi ele que escreveu, mas escreveu, e que ele inclusive disse para o cara que estava escrevendo aqui, ó, nem me mostra, edita o que tu quiser, que é uma segurança também, né? E ele fala de coisas sobre isso, quer dizer, ele diz assim, meu time, ele vai jogar, eu quero que meu time jogue, eu quero que meu time tenha a bola, nós vamos impor o nosso jogo. E para isso, evidentemente, tem que botar 7, no mínimo 7 no campo do adversário. E eu vou jogar assim, porque se o meu time emociona as pessoas jogando assim, eu não vou mudar. Ah, mas se eu tomar um contra-ataque e perder o jogo, não importa. Eu vou perder como eu quero perder, jogando como eu acho que tem que jogar. Isto é, eu não vou botar mais a gente mais atrás, porque o adversário joga por uma bola. Essa frase é maravilhosa. O time joga por uma bola. Eu quero jogar por 20. Eu tenho mais chance de ganhar. E essa frase é minha. Eu quero jogar por 20 bolas. Não quero jogar por uma. Mas eu posso, como eu ataco, como eu proponho o jogo, como eu estou no campo do adversário, eu posso tomar um gol e perder o jogo. Mas quero perder como eu quero perder. Agora o adversário vai ter muito mais dificuldade, que eu vou estar sempre em cima dele. Então, isso, tu tem que ter, aí entra a gestão. Tu tem que ter alguém no teu clube que compactua com isso. Porque quando eu comecei lá no esporte, a sair jogando com o meu goleiro, eu queria que o Danilo viesse no meio do campo com a bola, empurrasse minha defesa, porque o goleiro é a única figura que não é marcada, né? Eu queria que ele saísse com a bola, treinava isso. Eu digo, Danilo, sai com a bola, plano A é tocar para alguém do lado. O plano B é jogar essa bola na cabeça do Diego Souza, por exemplo. Então, eu já tinha o plano A e o plano B. Se te apertar, pum, Diego Souza. Não é te apertar e dar um chutão além.
Não, até o plano B tu tem que trabalhar. Então, isso. Aí eu ouvia de dirigentes, mas os querem me matar do coração, o goleiro saindo jogando. Quer dizer, então, às vezes, no clube tu tem também essa resistência. Mas tu tem que acreditar que isso vai dar certo. Claro, Medina, tu não pode ser teimoso, né? Porque o teimoso anda do ladinho da convicção, né? Colado. De repente, não dá, eu não tenho jogador para fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas tu tem que ter certeza do que você vai fazer. Embora a certeza ele só tem da morte. Mas a convicção ele é mais importante que qualquer coisa.